Muito bom dia, 7h01, estamos no ar a partir de agora, com muita informação no seu rádio. A gente segue por aqui juntos com as informações para você nessa manhã de quinta-feira, hoje 10 de abril de 2025. Vamos juntos com muita informação no seu rádio. Bom dia, Claudio César. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia, André Torres, bom dia ao Lucas Dias, bom dia a todos que dão audiência à nossa programação. Uma ótima quinta-feira a todos nós. Vamos por aqui, destacando muita informação para você nessa manhã de quinta-feira. O oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma. Tem 4 endereços em Três Lagoas para melhor atender você. Também com a gente Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos e na Maria Guilhermina Esteves no Jardim Maristela. E também com a gente Brasil Grill Restaurante. Todos os dias das 10h30 às 14 horas entregando comida. Faça seu pedido pelo WhatsApp 996908721 e pelos apps A Pedidos ou a iFood. Muitos destaques na edição de hoje. A gente traz para você nesta quinta-feira. Com ambiente positivo no estado, fábrica de celulose vai gerar 14 mil empregos e levar boom econômico à Inocência. Inteligência e apoio aéreo reforçam segurança em Mato Grosso do Sul e apreensões de drogas crescem 151% no primeiro trimestre. Dengue recua no estado, mas avanço da chikungunya acende alerta de que cuidados precisam ser mantidos. Também, claro, a gente vai repercutir aí ontem a solenidade da Pedra Fundamental em Inocência, onde a Arauco recebeu autoridades, também muita gente que esteve presente para essa solenidade que coloca a Inocência de uma vez por todas inserida na rota da celulose. Estas e outras informações você confere com a gente a partir de agora no Difusora Notícias de hoje, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Vamos lá, destacando as informações do tempo para você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira. Hoje pela manhã, que acordou cedo, viu um nevoeiro denso, viu, Cláudio? Que cobriu Três Lagoas, né? Já dando aí a primeira cara do outono, de uma vez por todas, né? Chegando pra gente pela primeira vez em 2025. Esse nevoeiro denso aí, entrando toda a cidade, ou pelo menos parte da cidade, há indício que o friozinho chegou, pelo menos na madrugada, pelas manhãs aqui pros lados de Três Lagoas, e a gente teve aí, né, antes daquele belo céu azul que se formou, né, depois que esse nevoeiro foi embora, foi dissipado, a gente teve o céu azul que, claro, predomina aqui sob o teto de Três Lagoas e do Mato Grosso do Sul. Então, um indício aí da aproximação da estação mais fria do ano, né, Cláudio? Perfeito, né? Nós começamos agora a ter já bem claro, bem nítido pra gente, né, como que é o outono, né? Esses dias nós estávamos aí naquele momento de transição, mas agora, né? Inclusive ontem à noite tá uma lua muito bonita também, viu? É uma lua muito clara, né? E esse nevoeiro que esteve aqui hoje de manhã, ontem eu fiz uma pequena diligência aí, estava aqui no interior de São Paulo e voltei à noite, né? Já bem tarde da noite, e já tinha esse nevoeiro em alguns pontos das estradas, viu? Então é típico dessa época, né? Muito legal, né? Uma característica diferente para Três Lagoas, né? A gente está acostumado com calor e mais calor. Quando a gente chega nesse período do ano, a gente contempla aí essas maravilhas que não vão ser corriqueiras, mas que também não serão algo esporádicos, né? Vamos ter aí outros episódios ao longo aí dos próximos meses. A gente está na transição do verão para o frio, a gente já está, né, chegando da metade para frente do outono. E assim a gente vai, obviamente, ter aí mais episódios, já que o frio ele vai ser algo, pelo menos não um frio intenso, não estamos falando de frio intenso, de frio sub-9, sub-10, não, nada disso. A gente está falando de temperaturas menores na casa de mínima 20 para baixo, entre 20 e 15, o que isso vai acontecer em maio. De maio para frente,
não vai ser difícil a gente ter mínimas de manhã de 17, de 18 graus e assim por diante, já que isso é normal para esse período do ano, e as máximas ficando entre aí 27 e 31, 32 ao longo aí, principalmente no final de abril, começo de maio, como é característica. Mas a previsão aponta, Cláudio, que a chuva ela não vai nos abandonar não, viu? A gente, pelo menos até o dia 20, a gente pode ter novos episódios de pancadas de chuva aqui em Três Lagoas que podem gerar acumulado. Então, as projeções elas indicam que, por enquanto, a chuva se faz presente. Se ela se faz presente, tá bom, não tem mais aquele calor que a gente viveu aí muito no começo do ano, até alguns dias atrás, semanas atrás, a gente tinha um calor forte em Três Lagoas, mas isso também vai ficando para trás com a proximidade, obviamente, do inverno no hemisfério sul. E que bom que as coisas estão indo desse jeito para dar um refresco, né, pra gente que a gente está tão castigado por esse calor todo, né? O calor, né, é terrível. Nossa região é uma região que intensifica o calor, né? Então, quando vem, por exemplo, uma chuva, assim, de repente inesperada, como aconteceu na terça-feira, né? Choveu bem pra caramba em Três Lagoas. E uma chuva, assim, que não tava muito ninguém esperava aquela chuva e choveu legal, né? Inverteu, né? Era pra quarta-feira aquela Exatamente. Chuva, caiu na terça. Então, tomara que nós tenhamos chuvas aí nos próximos dias, né? Porque o período do outono, na nossa região, predomina o tempo mais seco. Então, se vir chuva, ótimo. E assim a gente vai, né, tentando entender como é que o clima, como é que o tempo vai falando com a gente. E vamos tentando entender isso e passando para você. 23 graus aqui em Três Lagoas, umidade em 94% por conta desse nevoeiro. Que são partículas de água, né, que se dissipam com o sol, o calor do sol. E aí a gente já tem 94%, teve 94% de umidade. Isso vai diminuir bem ao longo do dia. A inversão térmica também favorece isso. Campo Grande, 21 graus agora, viu? Umidade 94%. Bonito tem 20 graus, umidade 83%. Corumbá tem 23 graus, umidade 89%. Tá bom em todo o estado, umidade e temperaturas pela manhã nessa quinta-feira. É isso, né? A gente vai, claro, trazer muitas informações sempre ao longo da nossa programação do tempo para você, claro, ficar atualizado em relação a tudo que está rolando. 7h08. Vamos em frente por aqui, trazendo, claro, informações. Vamos começar falando ontem da solenidade lá em Inocência, Cláudio, muito concorrida, né? Mais uma vez, a imprensa não teve trabalho fácil, sempre quando é um evento, por mais que seja um evento privado, como é o caso da Arauco, a gente tem a visita, quando temos a visita da presidência da República, seja na figura do presidente ou do vice-presidente, no caso, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que veio, quem fica responsável pela organização do evento é a comunicação da presidência da República. Aí você já está acostumado, você sabe como é que funciona, né, Cláudio? É difícil, né? É difícil para se credenciar, é difícil para entrar, é difícil para você conseguir entrar lá dentro, é difícil para você ficar no espaço destinado para a imprensa, né, que não é um espaço tão amplo assim. Enfim, é difícil para depois você conseguir conversar, né, com governador, presidente em exercício. É sempre complexo isso, é sempre mal organizado. Vamos colocar aqui a má organização por parte da presidência da República, inclusive conversando com o pessoal da comunicação do Estado. A gente não tem nada a ver com isso, hein? A gente não fez nada. Quem é responsável disso é o presidente da República. Falei, então tá, a gente sabe bem como é que funciona. Mas entre mortos e feridos, a gente tá tranquilo, a gente tem muito material aqui para tá trazendo para quem tá acompanhando. E foi tudo muito tranquilo, viu, Cláudio? A gente vê que Inocência ganhou uma Casa do Trabalhador ontem também, né, para atender essa demanda. É muita gente que estará procurando Inocência e que Inocência, obviamente, já mudou a sua figura, como a gente vai estar trazendo essas informações dentro do nosso Difusora Notícias de hoje. Bom, e ontem, Cláudio, a gente se deslocando para cá, ontem você trouxe aí, obviamente, depois muita gente chegou em mim e falou, rapaz, o Cláudio ontem rebentou com tudo, hein? Ficou muito bom, a gente foi daqui até um certo trecho da MS 112 se deslocando para Inocência, ouvindo aqui a programação e o Dagoberto Nogueira, o Wander Lobé, a Camila Jara, a ministra Simone, né, as autoridades que estavam na expectativa do embarque.
foi muito legal porque mostrou um pouquinho, né, daquilo que iria acontecer para os nossos ouvintes, viu? Parabéns pela expertise de trazer esse povo, porque foi muito elogiado com algumas pessoas que a gente teve contato, que também estavam se deslocando para a Inocência nessa solenidade. É bom para nós, né? Nós somos uma equipe, né? Então parabéns para todos nós, né? Fizemos aí um contato com o Dagoberto Nogueira e na verdade foi um dia de sorte, porque foi o Dagoberto que mandou um zap para mim, né? Você vê que coisa, né? E aí eu falei, deputado, até disso não dá para falar agora porque eu estou no jornal, né? Ao vivo. Mas aí tivemos a expertise de conversar com ele se ele poderia entrar ao vivo. E aí com o apoio técnico aí do André, né? E também a Gisele Mendes, e nós colocamos aí e o Dagoberto fez o papel do repórter da Difusora lá em Brasília, lá no pela primeira vez a Difusora falou direto de Brasília, do aeroporto de Brasília, da base aérea de Brasília, com o repórter Dagoberto Nogueira, né? Mas foi muito bem, foi ótimo, foi um ponto alto, quem ganha com isso é a Rádio Difusora, né? Para nós, quando as pessoas elogiam, nós ficamos, com certeza a nossa audiência aumentou um pouquinho, né? Legal. E aí, na solenidade, o que a gente filtrou lá é que algumas farpas, né? Até mesmo do pessoal da Arauco, que veio do Chile, falando a respeito desses muros comerciais impostos por Donald Trump. A ministra também deu umas cutucadas, Geraldo Alckmin, presidente de exercício, também, né? Obviamente não falaram diretamente, mas dando aí umas cutucadinhas nisso. Então, obviamente, todo mundo preocupado com isso, mas Trump já voltou atrás e, obviamente, só a China está penalizada e isso também deve ser voltado atrás ao longo aí das próximas semanas, porque é bastante complicado, né, Cláudio? Mas, enfim. É o momento do Donald Trump, né? Sinceramente, muitos já esperavam que ele fosse mudar. Você sabe por que ele mudou? Mudou porque o mercado americano estava definhando, você entendeu? Os grandes... aqueles, né, que detêm a maior parte dos ricos, dos ricaços desse mundo aí, os bilionários, estão perdendo bilhões, eles perderam bilhões em dias. Então eles chegaram nos Estados Unidos, no Donald Trump, a pressão interna foi grande, ele não voltou atrás porque ele quis voltar não, viu? Ele aproveitou da situação, ele aproveita de todos os lados, né? De repente ele pressiona para você chegar num acordo com ele, e de repente, quando ele vê que a coisa chega ruim pro lado dele, ele dá uma recuada também. Foi o que aconteceu ontem. Eu só sei de uma coisa, o mercado já não será o mesmo a partir dessa eleição e aposta do Donald Trump. Ninguém confia em mais ninguém, né? Eu não acredito que a China vai voltar atrás. Não volta, só volta atrás se tiver um bom acordo a favor dela, né? E a China tem, queira ou não queira, goste ou não goste, a China hoje ela tem reservas cambiais internacional, inclusive depositado no próprio Estados Unidos, na casa de trilhões aí, né? Ela aguenta sim durante um certo tempo, ela tem um controle, enquanto muitos têm que obedecer certos órgãos até de controle, a China não, lá tem um governo que ele faz o que quer, né? O governo lá chega lá, a partir de agora é agora e acabou. Não tem esse negócio de Suprema Corte, decisão judicial, entrar na justiça, não tem nada disso. Então, eu tô vendo que os Estados Unidos dessa vez ele arrumou uma encrenca pro lado dele também. É isso. Bom, são 7h14, vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para trazer as reportagens, as entrevistas que a gente trouxe lá de Inocência para você que está acompanhando o nosso Difusora Notícias. Fique aí, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida.
Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. Estamos 17, estamos de volta por aqui, vamos em frente, vamos começar a abordar aqui o tema Arauco Inocência, com ambiente positivo de negócios, criado pelo governo do estado, a fábrica de celulose da Arauco vai gerar até 14 mil empregos, tendo investimento de 4,6 bilhões de dólares. E aí, ontem foi lançada a pedra fundamental da unidade. A solenidade teve a presença do governador Eduardo Riedel, do presidente da República em exercício Geraldo Alckmin. A unidade terá capacidade de produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose anuais de celulose de fibra curta em uma área de 3.500 hectares, localizada a 50 quilômetros do centro de Inocência. Esse grande empreendimento de nível mundial tem o nome de Projeto Sucuriú. As obras de terraplanagem começaram em junho de 2024 e já tiveram 2.800 trabalhadores na construção da unidade, além de 2.000 na área florestal. Durante os picos, aliás, o pico das obras, esse contingente deve alcançar até 14 mil trabalhadores. Após o início das operações, que está previsto para o final de 2027, o projeto deve gerar cerca de 6 mil empregos diretos nas áreas industrial, florestal e logística. Este investimento privado bilionário em Inocência está mudando a realidade econômica daquela cidade, com crescimento e expansão em várias áreas devido a este ciclo de oportunidades. O município espera um aumento na população de 8.400 para 32 mil habitantes durante a fase de construção da fábrica. Após a inauguração, estima-se que o número se estabilize entre 18 e 22 mil pessoas. Com foco no desenvolvimento da cidade, a Arauco anunciou o investimento de 85 milhões no plano estratégico socioambiental voltado para melhorias no município. O governo do estado também faz sua parte com investimentos efetivos em diferentes áreas como infraestrutura urbana, transporte, logística, saúde, educação e na qualificação profissional, que ultrapassam 65 milhões de reais. Outro foco é a prioridade da empresa e do Estado, garantindo o compromisso ambiental do empreendimento, um sistema de produção fechado que aproveita integralmente os subprodutos do processo industrial. Além disso, capacidade de geração de energia superior a 400 megawatts, dos quais cerca de 200 serão utilizados internamente, enquanto o excedente será disponibilizado no mercado de energia. Haverá também um rigoroso monitoramento da biodiversidade local, com identificação de espécies nativas e mapeamento de áreas prioritárias para conservação e desenvolvimento sustentável, mudança econômica em diversas cidades e regiões do estado, fruto de um trabalho efetivo do estado, atraindo investimentos privados. Nesse contexto, o Mato Grosso do Sul se tornou polo mundial da celulose. E a gente começa aqui trazendo as informações e, claro, vamos começar aqui trazendo a respeito, né, do evento e a coletiva, né, com o governador Eduardo Riedel, o presidente em exercício Geraldo Alckmin e a ministra Simone Tebet, que bateram um papo com a imprensa respondendo algumas questões envolvendo aí, né, essa gigantesca obra e, obviamente, né, falando a respeito de assuntos importantes que agitam no momento aí o país. 7h20, vamos acompanhar. Olha, destacar a importância desse investimento, o maior investimento de projeto de celulose numa única etapa do mundo, 25 bilhões, 14 mil postos de trabalho, empregos, trabalhadores e trabalhadoras na construção, depois 6 mil na área permanente. Então, uma grande conquista para a Inocência, para a região, para o estado do Mato Grosso do Sul e para o nosso país. Grande parte se destina à exportação, então nós estamos priorizando uma indústria exportadora, com fundo garantidor para exportação,
portal único para desburocratizar, reduzir custo Brasil, deve reduzir perto de 40 bilhões. O presidente Lula assinou o acordo Mercosul-União Europeia, então agora a sua implementação o mais rápido possível. Licença Flex, depreciação acelerada para ajudar nos investimentos, ao invés de depreciar máquinas e equipamentos em 15 anos, em 2 anos. E nós tivemos só nessa semana, nesses 3 dias, segunda, terça e quarta, 65,4 bilhões de investimentos confirmados no Brasil. Porque o país tem estabilidade, previsibilidade e, com a reforma tributária, eficiência econômica. Ele impulsiona investimento e impulsiona o comércio exterior. A gente fica muito feliz de abraçar aqui o Eduardo Riedel, o governador desse estado de forte crescimento, que é o estado irmão do Mato Grosso do Sul, a ministra Simone Tebet, que foi prefeita, vice-governadora, deputada, senadora, e faz um belíssimo trabalho, inclusive com a chamada Rota 4, a Rota Bioceânica, que vai aproximar ainda mais o Chile do nosso país e toda a região centro-oeste brasileira. Olha, para ter uma ideia, a indústria, a exportação de celulose cresceu de 23 para 24, 23%. Ela é importante na pauta de exportação brasileira e no saldo da balança comercial. Agrega valor, gera emprego, está na vanguarda da inovação. Você tem aqui uma das indústrias mais modernas do mundo. E o Mato Grosso do Sul é esse grande hub hoje para o mundo. As maiores indústrias do mundo estão aqui instaladas. Nós tivemos com o presidente Lula, a ministra Simone, o governador Eduardo, há poucas semanas lá em Ribas do Rio Pardo e agora aqui em Inocência. Então, cumprimentar e destacar a Arauco. Isso é mostra de confiança no Brasil. São os maiores investimentos do mundo aqui em Inocência. E trazer uma palavra aqui sobre a questão dos Estados Unidos. O Brasil ficou com a menor tarifa entre as tarifas de importação que foram colocadas. Mas nós entendemos que não deveria ter, porque nós temos, os Estados Unidos têm superávit da balança comercial com o Brasil. Ele não tem déficit. Tem déficit com grande parte do mundo, mas com o Brasil tem superávit. E dos 10 produtos que eles mais exportam, 8, a alíquota é 0. Não paga imposto de importação para entrar no Brasil. E a tarifa média final de todos os produtos é 2,7. Então, o caminho é o caminho do diálogo, da negociação, e nós vamos trabalhar no sentido de reduzir essa alíquota que entendemos que não é boa, não é só para o Brasil, não é boa para o mundo. E o próprio Estados Unidos, se pegar o aço, nós importamos deles, né, o carvão siderúrgico. Fazemos o semi-elaborado e vendemos para eles fazerem o elaborado. É uma cadeia, também vai onerá-los. Então, por isso, avançar no diálogo e na negociação. Ela perguntou sobre a urgência da Rota Bioceânica. A ministra Simone vai poder detalhar melhor, mas as principais obras do lado do Brasil são 2 pontes. Uma já está no PAC e a outra Itaipu. Então, as 2 já estão encaminhadas, estão em execução. Uma delas já fica pronta em 26. Fica pronta. As 2 ficam prontas até o final do ano que vem. Então, a parte brasileira, toda ela concluída. Olha, o povo não erra, ele precisa ter todas as informações. Então, cabe a todos nós prestar conta, ser transparente e levar todas essas informações. O PIB cresceu 3,4% ano passado, depois de ter crescido mais de 3%. A massa salarial cresceu, o desemprego caiu, o meio ambiente melhorou, nós estamos com menor desmatamento na Amazônia. A COP30 será no Brasil, nós teremos desmatamento ilegal 0 no país
A educação avançou, creche, escola de tempo integral, pé de meia, o SUS. Eu sou médico. É lamentável você ver negacionismo em vacina. 3 coisas mudaram o mundo: água tratada, vacina e antibiótico. E a campanha contra a vacina fez com que o Brasil, que tem 3% da população do mundo, tivesse mais de 10% das mortes por Covid. Tudo isso mudou. Nós avançamos. Então, estamos longe ainda do processo eleitoral e a gente já percebe um reconhecimento desse trabalho que deve frutificar ainda mais. Eu acho que essa é a beleza dos sonhos, né? O sonho que você acredita e que você tem outras pessoas que lutam com a gente é um sonho que se torna realidade. Eu quero de novo lembrar das pessoas que sonharam antes de nós, muitos dos nossos pais e nossos avós que não estão mais vendo esse momento, e a resposta é não, Ojeda, nem nos meus melhores sonhos, né? Eu imaginei a primeira fábrica, ela aconteceu, depois eu como prefeita, depois como vice-governadora, eu vi a segunda fábrica acontecendo na minha cidade, depois como senadora da República, presidente, eu vi a terceira fábrica acontecendo na minha cidade, como ministra de Estado, eu vi inaugurando a 4ª fábrica em Ribas do Rio Pardo e hoje como ministra nesse lançamento da Pedra Fundamental. É Mato Grosso do Sul ajudando o Brasil naquilo que o presidente Geraldo Alckmin me deixou muito claro aqui, ajudando no desenvolvimento. Acho que uma coisa importante quando a gente fala em exportação, e aqui tendo um reconhecimento imenso a esse parceiro que é a Arauco e, portanto, o governo do Chile, quando a gente fala em exportação, em balança comercial superavitária, nós estamos falando em trazer mais dólares. Quando a gente traz mais dólares, isso facilita e isso fortalece a nossa moeda. Como tudo que a gente compra tem componente com moeda estrangeira, trazer mais dólar para o Brasil através da exportação, por exemplo, da celulose, significa, inclusive, lá na ponta, diminuir a inflação dos produtos e a inflação dos alimentos. Essa é a importância deste momento. Então, a gente só tem que dizer o seguinte, né? Viva a inocência, viva Mato Grosso do Sul, viva o Brasil, e vamos deixar de lado esse complexo de vira-lata que o Brasil tem. O Brasil é um dos países com as maiores potencialidades do mundo. Ninguém tem a possibilidade de fazer a transição ecológica e energética como nós temos, porque temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Ninguém tem condições de garantir segurança alimentar não só para o Brasil, mas para o mundo, colocar comida barata na mesa de todos. Ninguém tem condições, com essa mão de obra maravilhosa, de fazer, né, de um país, como é o caso do Brasil, um país tão rico. Então, vamos ser otimistas com esse país. Os números são absolutamente positivos. Não tem nada a não ser o preço dos alimentos, que temporariamente, pela sazonalidade, estão altos, que estejam ruins no Brasil. Então, vamos ser otimistas, porque, e eu encerro com isso, já que eu estou na minha terra, governador, me permitam aqui usar, né, da poesia ou da literatura, né? Friedrich Nietzsche tem uma frase muito clara que diz o seguinte: o problema de você olhar muito para o abismo é que ele resolve olhar para você. Nós não temos por que ter esse pessimismo, olhar só para o lado negativo das coisas, não num país como o nosso, não no país que tem a capacidade de trazer uma empresa com a credibilidade que é a Arauco. Então, eu encerro dizendo... Sei que tem outras perguntas para o nosso presidente e para o governador, mas não poderia deixar aqui, monopolizando um pouco os microfones, presidente Toninho, de dizer que no final desse mês, né, nós teremos a ilustre presença do presidente do Chile, presidente Boric, que estará em Brasília, junto com o ministro de Economia, a ministra de Obras. Eu estive no Chile semana retrasada para falar principalmente de Mato Grosso do Sul, ou seja, da rota bioceânica, que vai trazer muitos investidores chilenos, que vão levar muitos investidores brasileiros para o Chile, vai diminuir a distância em até 10.000 quilômetros, a distância da celulose, do nosso gado, da nossa soja, do nosso milho para o principal parceiro comercial do Brasil, que é a Ásia. É a China, Índia, Vietnã, Singapura, o mercado asiático. E isso graças, né, à competência de um governo federal, à competência de um ministro da Indústria e Comércio como Geraldo Alckmin, à competência de um governador como o governador Eduardo Riedel, que abre as portas de Mato Grosso do Sul para o Brasil. Então, vamos confiar. Esse Brasil está dando certo. E é importante a gente deixar muito claro isso. Obrigada. Primeiro, lembrar que o Mato Grosso do Sul construiu uma capacidade de investimento importante e direta.
Aqueles projetos que não têm viabilidade para concessão, nós estamos fazendo, como é o caso da 320, da 316, que começam as obras em breve agora esse ano, para concluir até o final do ano que vem. E outra linha de trabalho nossa são nos projetos viáveis fazer as concessões. O governo federal tem a mesma estratégia e aqui na 262, 267, que são dois grandes eixos leste-oeste do estado, elas participam agora, dia 8 de maio, junto com a 040, com a 338, rodovias estaduais, de uma concessão de mais de 9 bi de CAPEX, presidente. Então, um projeto grande para o Mato Grosso do Sul, que foi feito a 4 mãos, governo federal, governo do estado de Mato Grosso do Sul, e é uma política do Brasil concessionar projetos para acelerar o investimento com a participação do capital privado. Então, nosso projeto envolve investimentos pesados em rodoviário, infraestrutura ferroviária. Está aqui o capital privado que vai pegar o marco regulatório feito pelo governo federal e talvez o primeiro grande investimento no 47 quilômetros daqui até a ferrovia Norte-Sul e Malha Paulista para o Porto de Santos. Então, o modal ferroviário tem sido visto. Nós estamos buscando o investimento na Malha Oeste, lá do Mato Grosso do Sul, junto com o governo federal, e o hidroviário, que serve muito para o oeste do estado, e aqui tem um potencial grande, com toda essa malha hidroviária que nós temos. Eu lembro bem o então governador Geraldo Alckmin, hoje presidente do Brasil aqui, discutindo o derrocamento do lado de lá da bacia do Tietê para permitir a hidrovia, e isso tem evoluído. Tanto é que essas empresas estão aqui hoje porque nós conseguimos viabilizar logística, que é o grande desafio do nosso estado para produtos de exportação. Atraindo as pessoas, qualificando, dando condição de saúde, de segurança pública, condição de infraestrutura, moradia. Nesse giro que nós demos, conversei com alguns colaboradores da Arauco aqui, gente de Minas Gerais, da Bahia, gente do sul do país, de outras partes do sudeste. Então, o Mato Grosso do Sul está em pleno emprego, com menos de 3% de desemprego. São só aquelas pessoas que realmente não conseguiram acessar a oportunidade que existe, né? E a gente está atraindo pessoas de outros estados, né, num movimento de crescimento muito grande. É um desafio para todos, é um desafio para o Brasil hoje, presidente. O senhor sabe que o Brasil tem a menor taxa de desemprego da sua série histórica. Então, nós temos realmente que trabalhar na qualificação, na capacitação, na educação, para proporcionar a toda uma geração acesso às oportunidades que estão colocadas. E aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente. Pois é, 7h33. Tá aí, Cláudio, né? A gente fica feliz porque o Mato Grosso do Sul hoje é uma nova realidade, né? É uma realidade de desenvolvimento, é uma realidade de emprego, de geração de renda, uma realidade de economia variada em todos os cantos do Mato Grosso do Sul. E isso faz a diferença, né? A gente vê que não para, né? Inclusive, a gente conversou com o Jaime Verruc, secretário da Semadesc ontem, a gente vai daqui a pouco abordar. A Bracel, pergunta, a Bracel vai ficar em Bataguaçu ou vai para Água Clara? Ele falou, são duas. Eles vão resolver qual vai startar primeiro, mas as duas são realidade. Então, o representante da Bracel essa semana falou com a senadora Soraya Tronic, eu não sei se ela quis sair primeiro na frente, na fita, mas anunciou que ia Bataguaçu primeiro, né? E de repente pode até ser que seja mesmo, por conta até uma questão de logística, né? Porque Bataguaçu, aquela região ali, já não tem fábrica para aquela região, né? Então, de repente, pode ser que seja mesmo. Mas eu vejo que Água Clara, eles não desistiram de Água Clara mesmo, não. Não. E quando você falou aí dessa diversificação de indústrias, de plantações na nossa lavoura também, quando eu estive ontem aqui no interior de São Paulo, Henrique Fernandes, você vê o tanto de plantação de laranja sendo arrancadas. E enquanto lá está arrancando os pés de laranja, nós estamos plantando pé de laranja no Mato Grosso do Sul. Então você vê a diferença que existe. Então Mato Grosso do Sul é a bola da vez. Nós estamos crescendo a 7% ao ano do PIB. Isso é mais do que cresce a China. Entendeu? Isso é praticamente o dobro do que cresce o Brasil. O Mato Grosso do Sul é um outro
é um outro patamar. Ontem mesmo, na entrevista de manhã, falando com o Dagoberto, com o Vander, com a Simone Tebet, falando, ó, quem olhava o Estado quando o Zeca assumiu lá em 99 e vê o Estado hoje é totalmente diferente. E aí, ontem, por incrível que pareça, eu falei com um amigo nosso, que é seu amigo, meu amigo, o Antônio Crispim, grande jornalista, que está aposentado hoje, mora em Araraquara. E ele esteve aqui no Mato Grosso do Sul agora recentemente, ele disse que andou 3.000 quilômetros do Mato Grosso do Sul, falou que parecia que eu estava em outro estado, não era mais aquilo que eu conheci. Realmente, né? Então, um abraço ao nosso amigo Antônio Crispim, que Deus dê muita saúde a ele, né? Porque vou contar uma história aqui, coisas da vida, né? Trabalhou aí seus 40 anos no jornalismo, a hora que ele aposentou, com 6 meses, apareceu um câncer no reto, você acredita? Que fase. Mas graças a Deus, complicado. Né, ele fez o tratamento, foi muito bem tratado, faz 3 anos isso, já venceu essa fase. Mas não é fácil, né? Não é fácil a vida das pessoas. Mas é vida que segue, né? Mas a grandeza do Mato Grosso do Sul, ela é reconhecida aí, Brasil afora e até internacionalmente, dizendo, senão não estavam os investimentos aí de Arauco e tantas outras, né? Pois é, inclusive o governador Eduardo Riedel brincou durante sua fala a respeito, né, com o Geraldo Alckmin, né? A gente até falava, ele comentando, né, que estava tudo certo. Se São Paulo quisesse mudar o nome para Mato Grosso do Leste, tava tudo bem, viu? Ele aceitava. Então é isso, né? Dado a força, a magnitude e o desenvolvimento que o Mato Grosso do Sul hoje é perante o Brasil, né? É que somos um estado pequeno, se a gente comparar com outros. Mas, obviamente, se tivéssemos um tamanho maior, o desenvolvimento seria do mesmo tamanho. Henrique, isso faz parte, é o seguinte, ó, nós temos que ver a história lá atrás. Quando o Mato Grosso do Sul, desde os anos 30, 1930, já queria dividir o Mato Grosso, porque o Mato Grosso do Sul, a parte sul do Mato Grosso, era muito mais desenvolvido que a parte norte. A parte norte era só mato. Só tinha Cuiabá e algumas outras poucas cidades. Aí quando veio a divisão do estado em 1977, o que aconteceu? O Mato Grosso nasceu sem dívida, bonitinho, entendeu? Com capacidade de investimento, né? Com linha de financiamento para crescimento, para investimento. E o Mato Grosso do Sul, que sempre quis a divisão, ficou com problema. Entendeu? Então demorou tempo para o estado chegar no eixo. Entendeu? E ele foi chegar no eixo a partir de 99 para cá. Com a eleição do Zeca, colocou o estado no eixo, organizou a parte administrativa, a parte funcional do governo, começou a fazer as parcerias. E depois, como diz a própria Tereza Cristina ontem disse, nós tivemos excelentes governadores de lá para cá. O André arrebentou no governo, veio o Reinaldo, arrebentou ainda mais, e o Riedel vai colher todos os frutos possíveis e imagináveis, né? Então, nós temos que pensar agora, vai ter eleição ano que vem. Provavelmente o Riedel deve ser candidato à reeleição. Mas e lá em 2030, como é? Quem é que vai ser? Quem é que vai continuar com essa equipe, esse grupo de pessoas pensando bem o Mato Grosso do Sul? Nós não podemos retroceder, né? Então, é interessante, né, a história do nosso estado. Mas aprendemos, né? Aprendemos e você imagina que se nós tivéssemos tido essa expertise, já lá em 1977, nosso estado foi dividido. Nós tínhamos mais municípios do que o Mato Grosso. Sim. Hoje o Mato Grosso tem aproximadamente 170 municípios e nós temos 79. Você vê como que são as coisas. E quantos municípios no Mato Grosso tem com capacidade de densidade demográfica? Acima de Três Lagoas tem um monte. Igual Três Lagoas tem um monte de município. Acima de Dourados tem vários. Entendeu? Então, se nós tivéssemos tido a expertise que temos hoje, lá em 1977, o Mato Grosso do Sul estava na frente do Mato Grosso há anos-luz. Há muito tempo. Ué. Bom, 7h40. Vamos trazer agora a entrevista que fizemos com o vice-prefeito de Inocência, o meu xará Henrique César, falando um pouco a respeito aí da Arauco e da cidade de Inocência, esse momento que atravessa aquele município. Solenidade da Pedra Fundamental da Arauco aqui em Inocência, a Difusora FM presente ao lado do vice-prefeito, o Henrique César, para falar um pouquinho desse momento que Inocência atravessa, né? Um sonho se tornando realidade. Já imaginava lá atrás que Inocência seria palco de um evento dessa magnitude? Bom dia. Olá, parabéns. Bom dia, obrigado.
Não imaginávamos. O nosso desejo era muito, o nosso sonho era muito grande. Eu, eleito vereador em 2009, na gestão, com a primeira gestão do prefeito Toninho, o nosso objetivo era a preocupação nossa maior, era a geração de emprego e renda para o nosso município. Nós chegamos a ir a Araçatuba, Birigui, em busca de pequenas empresas para que se instalasse em Inocência e desse oportunidade de emprego para nosso povo. E o prefeito Toninho, um pouco mais audacioso, sonhando, conhecer o pessoal da Arauco, começou ali um namoro. E aí é um problema moroso, demorou um pouco, mas esse sonho não desistiu. Logo depois ele entregou o mandato, veio o outro prefeito, tinha dado uma gelada. Depois de 2020 o Toninho buscou isso. Buscou e hoje nós estamos aqui num momento histórico, num momento ímpar em Inocência, com uma das maiores fábricas do mundo de celulose sendo implantada aqui em Inocência. Para nós é muito gratificante isso. E a Arauco vai ser a maior do segmento, né? Ultrapassando a Suzano em Ribas do Rio Pardo. Então, uma fábrica que já mudou a cidade de Inocência, né? Não tem nem como dizer que vai mudar, já mudou. Não, sem dúvida. Inocência hoje está transformando para uma cidade de um potencial maior. Hoje, Inocência aparece em nível nacional como a cidade que mais abre indústrias, abre CNPJs no estado do Mato Grosso do Sul e no Brasil. Hoje Inocência está em primeiro lugar. Então isso para nós é gratificante, Inocência crescendo, Inocência transformando, e era um sonho do meu avô que foi prefeito, do meu pai que foi vereador e da nossa família, de ver Inocência prosperar. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver isso vivos. Bom, em relação àquilo que Inocência precisa, infraestrutura, a gente sabe que a saúde, educação, o governo do estado está junto ao MS 320, né, que foi anunciado pelo governo do estado, isso tudo, de certa maneira, tem que estar alinhado junto com o Eduardo Riedel para que tudo isso se torne possível, né? Sem dúvida, hoje, sem o apoio do governo, desde o início de tudo, com a Tereza Cristina abraçando essa causa, com o ex-governador Reinaldo Azambuja, com o atual governador Eduardo Riedel, nós temos, graças a Deus, uma grande parceria. E isso é mérito também deles, do apoio, da parceria e da credibilidade que o prefeito Toninho tem de liderar a nossa turma aqui, a nossa gente, juntamente com o governo do estado. Sem dúvida nenhuma, sem o governo do estado, isso não estaria acontecendo. Mas graças à nossa parceria, hoje acontece, Inocência está tendo contrapartida da Arauco, de um hospital novo, vai ter a contrapartida de um posto da Polícia Militar, do batalhão, vai ter o batalhão do Corpo de Bombeiro, tantos outros investimentos que a Arauco entra com a contrapartida, o governo do estado também uma contrapartida e o município também com contrapartida. Então, Inocência só tem a crescer, terá, como o governador diz, vai ter os maus, vai ter tem o bônus e o ônus. Nós vamos passar pelo ônus, mas, sem dúvida nenhuma, daqui 2, 3 anos nós teremos com o bônus, com tudo resolvido, Inocência com todas as infraestruturas concluídas e dando a nossa qualidade de vida para a nossa população. Três Lagoas passou por problemas, né? Ribas passou, Inocência vai passar, não tem jeito, Bataguaçu, que está no radar também, de uma outra empresa de celulose também, vai passar, mas enfim, tudo se ajeita com o passar do tempo. Para a gente finalizar, o prefeito Toninho deu um susto, eu vi ele aqui dando uma volta, está acompanhado do médico, inclusive, né? Não, só, graças a Deus, só foi um pequeno susto, mas é cansaço, ansiedade do que vem acontecendo, do que vem transformando, do que nós vamos passando. Então isso, um pouco de aceleração. Mas graças a Deus está tudo certo, pisar um pouquinho no freio e a gente dá continuidade ao que está acontecendo em Inocência e sem dúvida nenhuma vai ter muito fôlego aí para ele realizar o sonho que ele começou lá atrás. É isso, parabéns para você por toda essa história na política, é muito legal ver, né, que tudo isso lá atrás foi plantado e agora está sendo colhido e vai continuar sendo colhido pelos próximos anos. Parabéns e sucesso para você e para os munícipes de Inocência. Nós que agradecemos, muito obrigado pela visita. Nós inocencienses agradecemos aí as pessoas que estão vindo para conhecer Inocência, para morar em Inocência, estamos de braços abertos para acolher. Sabemos que precisamos de muita gente, Inocência vai crescer, vai dobrar de tamanho e nós estaremos juntos aqui com essa população que está vindo para somar conosco. Fiquem com Deus, um grande abraço a vocês aí. Bom trabalho.
7h45, tá aí o vice-prefeito de Inocêncio, Henrique César, conversou com a gente, foi no início da solenidade, antes, né, de tudo acontecer, ele bateu esse papo com a gente, e aí a gente tentou conversar com o prefeito Toninho, se emocionou durante sua fala, falou ao longo aí de uns 10, 15 minutos, né, na solenidade, depois também atendeu alguns veículos de comunicação enquanto a gente gravava com outras pessoas. E quando a gente foi para gravar com o Toninho já não estava bem de saúde, né? Ele estava apoiado com os médicos e foi levado para dentro, né, do local ali, da área VIP das autoridades, e a gente não conseguiu gravar com o Toninho, né? Ele realmente passou mal no final ali, né, do evento, mas, segundo as informações, está tudo certo. Ele passou por exames, né? Esteve internado aqui no Hospital Regional em Três Lagoas durante alguns dias, enfim, tá bem de saúde, mas dada a circunstância e por ali ter sido algo muito intenso, a emoção bateu forte no homem, né? Deu uma baqueada, mas a gente espera que agora pela manhã ele esteja bem melhor e recuperado, né, Cláudio? Opa, nós queremos ver o Toninho, que é um prefeitão, né? Prefeito pujante. Uma sorte danada, né? Estar prefeito num momento desse, né? Quer dizer, tem que agradecer o tempo todo. E torcer para que a saúde dele esteja recuperada o mais rápido possível, né? E ele conduzir esse momento lá no município de Inocência. Eu quero mandar um abraço pro Marcelo, meu ex-aluno lá da Escola Bom Jesus. Tá nos ouvindo aqui, falando o seguinte, Henrique, ó, manda um abraço para nós aqui. Ó, tô na caminhonete do trabalho ouvindo a rádio. Um abraço, Marcelo. Muito obrigado a você e a todos aí da tua empresa. 7h47, vamos pro intervalo, a gente volta já e daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Nenê Veloso, que passou por uma situação ontem aqui em Três Lagoas, no trânsito, né? E que obviamente é bastante complicado e já ele vai contar essa história aqui pra gente. 7h47, voltamos em seguida. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h49, estamos de volta com o Difusora Notícias de hoje. Vamos bater um papo com o Nenê Veloso, está aqui. Não vamos falar de esporte, vamos falar de um caso, né, sério que aconteceu com ele no último sábado, envolvendo o seu automóvel com a sua família dentro e uma colisão de um veículo aqui em Três Lagoas que gerou prejuízo, e agora ele está na captura desse veículo, né? E ele vai contar pra gente esses detalhes agora, inclusive tem o vídeo, né, das imagens, né? O André vai colocar aí para quem está acompanhando a gente pela internet. Quem conhecer esse veículo pode entrar em contato aqui, né, Veloso? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que estão acompanhando aí a programação. O Cláudio César também, André Torres, né, e demais colegas aqui. Bom, ô Henrique, eu vou falar uma coisa para você. Você nunca imagina, né, passar por uma situação dessa, por um acidente, da forma que ocorreu. Eu estava acompanhado da minha esposa e da minha filha, e nós estávamos a caminho da Gretel, porque nós tínhamos um compromisso lá
pela manhã, foi exatamente 8h41 da manhã. Eu estava sentido centro shopping, né? E pela Filinto Miller, eis que surge de repente, né, da rua contrário, um veículo Palio, né? O André, inclusive, se puder mostrar aí, o André está mostrando agora. O choque entre os veículos, a câmera não conseguiu pegar, mas a câmera pega ele vindo no sentido contrário, né? Sentido contrário, ele adentra a avenida sem diminuir a velocidade. Na Filinto Miller, né? Na Filinto Miller. Então ele adentra a avenida assim, sem nenhum pudor, sem nada, como se a rua fosse dele, né? E pior, quando ele se aproximou de mim, ele imprimiu ainda mais velocidade, né? A sorte foi que a minha esposa, ela se assustou na hora, ela gritou e por um instinto eu tirei o carro um pouco para a direita. E é nessa hora que ele foge da câmera, entendeu? E é ali que há a colisão, nesse exato momento. Para você ter uma noção, nós paramos a 8 centímetros do poste, graças a Deus, né? Então, o que mais assim nos deixa indignado é que a pessoa, quando ela adentrou a viela, ela deu uma diminuída na velocidade. Quando ela viu que eu desci do veículo, aí ele imprimiu velocidade ali em tempo de causar novos acidentes ali no Jardim Novo Aeroporto. Inclusive outros 2 veículos acabaram saindo em busca deste veículo, né, que fugiu do lugar, para ver se pegava pelo menos a placa, né? Não conseguimos. Mas nós disponibilizamos ontem, a minha filha já fez isso, compartilhou, algumas pessoas já fizeram alguns comentários, né? Este carro, inclusive, é um Palio, né? Pedi pro André, tem uma foto aí, André, que ele está bem amassado do lado direito, do lado do carona. Amassou bem a porta do passageiro do lado direito, né? Exatamente. Afundou muito, aliás. Então, este carro, inclusive, foi visto circulando aí pelas ruas da cidade ontem pela manhã. Desse jeito. E segundo informações que eu recebi, este veículo estava sendo conduzido na manhã de ontem por uma mulher, né? De repente, a pessoa, era homem que estava conduzindo o veículo na manhã de sábado. Sabe-se lá o que ele falou para a mulher, de repente, né? Ele tem que saber qual que é o rolê do negócio, né? Porque ele pode ter contado uma outra história para ela. Só sabendo, obviamente, a placa do veículo para identificar. Ou a funilaria que procurar para, de repente, fazer o trabalho de restauração. Exato. A questão é a seguinte, ô Henrique, eu tenho certeza que acidente ninguém causa por querer. Lógico. Né? Ninguém vai querer causar um acidente ou bater num veículo, né? Numa moto, seja lá qual automóvel seja. Ninguém vai fazer isso de propósito. Agora, assim como felizmente nós saímos ilesos da batida, eu, a minha esposa e a minha filha, poderia ter acontecido uma tragédia. Nós 3 poderíamos ter vindo a óbito e não teríamos nem tempo de assustar. Sim. Porque, né, foi tudo tão de repente que a gente poderia nem ter tido tempo de assustar. De repente você perdia a vida ali sem susto, né? Aí, daí para a pessoa fugir, sabendo que ele adentrou a avenida, então fica o alerta, né? Sempre... os motoristas dizem, eu tenho que dirigir por mim e pelo outro. Realmente, né? Você conduz veículos também, você sabe disso. Então a gente tem sempre aquela preocupação. Eu não estou aqui malhando o motorista, porque acidente pode acontecer com qualquer um. Sim. Qualquer um. Agora, fugir do lugar, não pode. Aí não. Né? Até porque o prejuízo material dele foi maior que o meu. Só que não é justo. Não é justo. Felizmente, não aconteceu nada comigo nem com a minha família. Mas poderia ter ocorrido o contrário. Porque, Henrique, na velocidade que ele entrou na avenida, se eu estou fração de milésimos de segundo atrasado, ele teria pego eu na porta. Então, felizmente, pegou na quina do veículo. Porque se me pega na metade,
ali na porta do meu carro, eu não sei nem se eu estaria agora aqui para poder estar comentando esse fato. Então, gente, todo cuidado é pouco, e se você visualizar este veículo ou souber do paradeiro dele, entre em contato conosco que nós vamos, né, até as últimas consequências. Um veículo palio cinza? Então é uma cor assim que... cinza, né, meio esverdeado. Exato, é mais pro esverdeado mesmo. Sim. A porta do passageiro tá afundada, essa porta tá condenada, vai ter que trocar, é uma porta nova. Não acho que pra mim não vai dar reforma. Não tem como consertar. Mas a porta do lado do passageiro tá afundada, a porta... é um palio 4 portas, a porta traseira também do lado do passageiro também está bastante avariada, mas o carro está rodando. Então, se foi visto nas ruas essa semana, provavelmente estão usando esse carro ainda. Então, vão identificar, e quem conhecer pode entrar em contato. Na postagem tem o número do Veloso, e quem quiser também ligar aqui na emissora, mandar um WhatsApp pra gente no 35242129, faz favor, vamos identificar quem é o dono, né, desse veículo, enfim, quem estava guiando esse veículo. Não pode ficar assim, né? Acidentes acontecem, mas não dá para furtar e fugir do local. Exato, porque a preocupação maior é se houvesse, né, uma situação grave, né? E aí, quer dizer, a assistência desta pessoa, ele não se importou muito com isso, né? Não teve nenhuma preocupação. Agora, a questão de flagrante já se passou, né? Porque no caso da pessoa ter parado, a gente ia tomar todas as providências, ia chamar a polícia para fazer o boletim. Né? A polícia não vai, viu? Se não tiver vítima, a polícia não vai. Né? Tem que se resolver ali, mas parando... mas você tem a questão do etilômetro, né? Aí, normalmente, se for identificado que está alcoolizado, se reportar, a polícia vai. Mas o contrário... Mas complicado, né? Fica aí. Então eu quero agradecer, Henrique, a oportunidade que você está me dando, né, a você e aos demais colegas aqui do jornal, de comentar esse fato, não propriamente para condenar o motorista, nada disso, mas é só para que todos tenham conhecimento, né, e cuidado, porque eu estava em uma avenida, né, e a sorte que eu não sou de correr muito, porque se eu tivesse numa velocidade alta, com toda certeza eu teria ido para o poste. Porque a batida foi de um lado da avenida, eu fui parar no outro, do outro lado, porque o carro meio que acoplanou, assim, sabe, quando ele sai do chão? Então foi um perigo realmente, né, grande, mas felizmente não aconteceu nada nem comigo, nem com a minha esposa, nem com a filha. Obrigado. Bom, Nenê, a gente fica solidário com você, né, porque isso poderia ter acontecido com qualquer um. A toda hora nós estamos dando notícia aqui no nosso jornal, quer seja no Difusora Notícias, quer seja no Tribuna Livre, e às vezes comentando até mesmo aqui entre nós os colegas que o trânsito em Alagoas está terrível. O comportamento das pessoas está terrível. Não é falta de sinalização, não é falta de intervenção do Departamento Municipal de Trânsito. O que está faltando é a conscientização do condutor dos veículos, né? Quer seja veículo, quer seja motocicletas, bicicleta elétrica, né? Das pessoas se conscientizar. E eu sou um daqueles que vem dizendo há muito tempo, não é de agora, que nós precisamos de uma campanha educativa, né? De conscientização das pessoas. Porque só penalizar não resolve. No caso dessa pessoa aí, provavelmente estaria embriagado, o documento do veículo atrasado, uma infinidade de situação. Mas só que ele não pensou no ser humano, né? Quer dizer, eu bati, poderia ter acontecido um sinistro, uma coisa pior do que os danos materiais, né? E aí a pessoa foge. E aí é uma covardia, né? Fugir é uma covardia. Deveria pelo menos, já que tem essa questão do flagrante, depois entrar em contato, porque você é uma pessoa conhecida, né? Então é lamentável uma situação dessa. Como isso acontece muito, a Polícia de Trânsito de Três Lagoas, aí o nosso comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, tem que intensificar as blitz. Tem que intensificar as blitz e fazer uma varredura nessas pessoas que andam dirigindo embriagada, né? E provocando acidentes e ainda com veículos aí irregulares, enfim de coisa. Porque eu, você e todos nós, o Henrique Feriano, todos nós temos que andar com nossos veículos em dia, não tem que andar? Verdade. Nós não temos que andar com as nossas habilitações em dia, essas coisas tudo. Então tem que fazer a lei ser cumprida. É isso. Vamos ficar atentos. Então, quem tiver alguma informação de um Palio com a porta do lado do passageiro totalmente afundada,
entre em contato aqui com a gente para identificarmos os autores e, obviamente, né, ter um pouquinho aí de atenção nisso, né, Veloso? Inclusive, teve pessoas que tentaram, né, ir atrás do veículo para poder ver se conseguia anotar pelo menos a placa, né? Tamanha a velocidade que foi imprimida ali no Jardim Novo Aeroporto, que 2 veículos que foram atrás não conseguiram. Então a preocupação, Henrique, é a seguinte: e se uma criança, qualquer um pedestre, qualquer outra pessoa que tivesse passando, porque as ruas ali são apertadas, né? Então, se tivesse alguém na rua e essa pessoa correndo da maneira como ele correu ali, poderia ter causado mais acidentes ainda. Outro problema, fugindo de um problema, criando outro problema. Exatamente. Né? Então, quer dizer, essa pessoa, ela em momento algum, ela se preocupou, né, com o ser humano. Ela estava preocupada em se livrar daquela situação de momento, né, que poderia ter causado outros problemas. Mas então fica a dica aí. Justamente no dia que você estava cheio de serviço, né? Exatamente, né? Estava com um compromisso inadiável, então uma responsabilidade muito grande. E eu quero te parabenizar porque eu fui lá no evento que você realizou, você estava tranquilo, calmo e sereno. Ninguém sabia, eu pelo menos fui lá, não fiquei sabendo nada, estou sabendo disso agora. Então, parabéns a você, a Juliana, a sua família, né, que conduziu muito bem o evento. Verdade. Em momento algum a gente comentou, não falamos nada, porque a intenção ali era de propiciar aos que ali estavam um momento de alegria, de satisfação, né? Um momento inclusive teve um sorteio de vários bolos, né? Isso. E eu fiquei bravo porque não foi sorteado, né? Porque ele só sorteou pros amigos dele, né? A outra banda dos amigos ficou sem. Mas por conta da tua diabetes, você tá impossibilitado. Então é por causa 8-2, vamos finalizar. Um abraço, Veloso. Tudo de bom, que encontre e que, né, seja identificado esse veículo. 8-2, a gente fica por aqui, o Gil Costa tá chegando. Valeu, Cláudio. Valeu, até daqui a pouco no Tribuna Livre. O oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante. Amanhã, 7 da manhã, a gente se encontra. Tchau.